Fala Dev doido! Bem-vindo à primeira aula de como configurar o back-end do Node.js, bicho. Vamos começar criando o nosso glorioso package.json. Vamos dar um yarn init, colocar o nome do projeto, vai chamar Dev doido. A versão do projeto é a primeira e a descrição do projeto um bom projeto, bicho. Super projeto aí, meu. Vamos chamar de server.js, meu. Não temos repositório e o autor é o glorioso Gustavo Miranda, bicho. É esta fera aí, meu. Vamos colocar Enter e criou o package.json, bicho. Que é esse erro aqui, meu? Ô, louco. Aqui nós temos o passo inicial para construir o nosso back-end, bicho. Agora vamos criar uma série de pastas que serão fundamentais para este projeto, bicho. Vamos criar a pasta bin, vamos criar a pasta controllers, que não tem que ser dentro da bin. Vamos voltar aqui, bicho. Ô, louco, quem sabe faz ao vivo, meu. Brincadeira, bicho. Vamos criar aqui a pasta controllers. Vamos criar a pasta middlewares. Super pasta middlewares. Vamos mover ela para fora, bicho. Vamos mover aí, meu. Cuidado com esse VS Code aí, bicho. Meu Deus. Vamos usar hoje um back-end em Node.js usando o Express e o glorioso MongoDB, bicho. E vamos criar a pasta repositories, meu. Super arquitetura aí, bicho. Né? Não é fácil, meu. Agora, mais do que nunca, vamos baixar as dependências, que serão fundamentais para o projeto, meu. Vamos começar. Yarn add, bcrypt, o body parser, o glorioso express, o super http, o super JSON Web Token, o glorioso Moment, esta fera aí Mongoose, também apagar-me, que será uma série de vídeos aí e uma super aula aí integrando pagamentos com apagar-me. Vamos baixar o React Native CryptoJS, que vocês vão entender mais pra frente nas próximas aulas, meu. E eu acho que já está bom por essa aula de hoje, meu. Vamos lá. E vamos começar a nossa estrutura aqui dentro do bem, bicho. Vamos criar uma pasta aqui que chama Base. Vamos criar uma outra pasta aqui, a gloriosa Configuration. O glorioso Express.js. E vamos criar a pasta do glorioso Helpers. Agora, mais do que nunca, vou criar o server.js, o nosso ponto inicial da aplicação, meu. Ele que vai ser o grande responsável por carregar o nosso back-end. É o ponto de partida de tudo, bicho. Mas primeiro vamos configurar o Express, que saiu com 3 S's aí, meu. Quem sabe faz ao vivo, meu. E erra também. A gente da televisão também erra, meu. Tá achando o quê? Glorioso Express. Vamos colocar o glorioso Body Parser, que é o nosso parsa. Body Parser, meu. Super biblioteca. O Mongoose. O nosso Variables. Nós iremos passar alguns parâmetros mais tarde. E ele vai estar na pasta bin, no Configuration, o nosso arquivo Variables. Vamos ter o glorioso User Router.
serão a nossa primeira rota, meu. E inicializar o Super App aí, meu, com o Express. Vamos colocar app.use e passar o body parser dentro, meu, que é para fazer o parser do nosso Super JSON. App.use body parser.url encoded, passando o extended como false, meu. Bom, e vamos dar o glorioso módulo export, exportando o nosso app. Chamaremos o mongoose, passando uma variável que nós iremos criar aqui no variables. Vamos chamar constante aqui, bicho. E passar a nossa string de conexão via env. E chamar isso aqui de connection. Vamos chamar aqui, vamos criar aqui um security, que será a nossa secret key. Essa secret key, ela será responsável por ser a key do nosso token. Vamos criar aqui também uma variável para pagar-me, que em breve iremos utilizar como pagar-me key, passando também no env da pagar-me. Quais são os primeiros passos aí, meu? Você que está ligado aí, galera. Primeira coisa que vocês irão fazer, vocês irão fazer uma conta no Mongo Atlas. Lá no Mongo Atlas vocês terão uma string. Dentro dessa string de conexão do seu banco de dados, você vai colocar aqui no env. E aí utilizaremos essa string para conectar com o Super Mongoose. Depois disso, você vai gerar um hash qualquer e colocar aqui dentro. E na pagar-me você vai fazer a conta na pagar-me e gerar uma key. Você terá duas chaves. A chave de teste e a chave de produção, meu. Não usa a chave de produção primeiro antes de testar, bicho. Vamos usar a chave de produção só se colocar em produção mesmo. Por enquanto a gente vai usar a chave de teste, bicho. Não vamos fazer cagada aí, meu. Brincadeira. Não é hora disso. Agora vamos lá. Vamos voltar para o nosso Express.js. Agora que a gente tem a nossa variables definida, a gente vai colocar aqui database.connection, meu. Aí já vai reconhecer a string de conexão. Vamos usar aqui o useUnified topology e passar o true nesta fera aí. Depois a gente vai também usar o nosso novo URL parser, passando true também. E use create index, passando true também. E aí a gente encerra a nossa configuração do Mongoose, meu. A partir de agora, vamos começar com o app.use para cada rota que nós teremos, meu. A nossa API vai começar com /API/user, que é a primeira rota que nós iremos importar do user router, que estará configurado num arquivo separado, meu. Agora a gente vem aqui e cria o user router. O glorioso user router é a primeira rota que o usuário irá acessar para entrar no nosso back-end, meu. Aqui dentro do user router. Atenção, galera. Use extract ponto e vírgula. Vamos importar o nosso glorioso Express. O Equity Express. Vamos importar o router. Express.router. Vamos importar o nosso controller que nós nem criamos ainda, meu. Mas segura aí que depois a gente vai criar. Dentro da pasta controllers vai ter um user controller.
ponto e vírgula. Vamos importar a nossa middleware, que também iremos criar em breve. Middleware's Authentication, bicho. Nós iremos usar mais tarde. E instanciar esse controller que nós iremos criar, dando um new controller neste cara. Agora iremos fazer uma rota. A rota do registro, bicho. Vamos colocar register, passar para o controller uma rota que nós iremos criar em breve. O router post para autenticação. E passar no controller também um método que nós iremos criar em breve. Vamos fazer as rotas autenticadas, bicho. Vamos dar um get básico em praticamente tudo e colocar o alt. Vamos fazer também um put, passando a nossa autenticação e o put. Vamos criar um delete para podermos deletar esta fera. E vamos passar aqui também um parâmetro, meu. Brincadeira, o parâmetro ID do usuário, bicho. Não podemos esquecer esta fera aí, meu. Brincadeira. Vamos lá. No fim, vamos exportar o arquivo. Salvaremos e iremos configurar o nosso ponto de partida discutido anteriormente, meu. Vamos passar aqui os strict const app e vamos pegar o app que a gente criou lá no ponto bin ponto express. Vamos criar o nosso server pegando o super HTTP, criando o server aqui, meu, passando o app dentro, bicho. Agora mais do que nunca vamos definir a nossa porta de entrada, meu. Ou a gente pega do process env.port, ou a gente passa a porta 3333, bicho, que é meia besta, meu, brincadeira. Vamos pegar aqui server.listen, e é isso aqui que vai fazer o nosso código funcionar de primeira, bicho. E você sabe aí, vamos colocar um console log. O servidor do Faustão está no ar, meu. No seu computador, bicho. Brincadeira. Salvando isso aqui, vamos criar os nossos controllers, bicho. Vamos criar o Super User Controller. O nosso controlador. Vamos criar o nosso model, User Model. Super importante aí, bicho. Vamos criar a nossa rota de autenticação, bicho. Mas para isso precisamos criar a nossa middleware. Vamos criar o Super User Repository. Agora mais do que nunca, vamos definir um model do user. Vamos aqui chamar o nosso Mongoose. Vamos criar um esquema. Vamos importar aqui o Object ID. E vamos fazer o User Model. Aqui dentro a gente vai passar todos os campos necessários. Vamos começar com o nome desta fera aí. Vamos tirar todo o espaço em branco do nome, vamos indexar. E vamos fazer ele ser obrigatório, meu, porque pessoa sem nome é meio difícil, né, bicho? Não é fácil, meu. Vamos colocar aqui o super e-mail.
que é do tipo string. Vamos fazer aqui a senha. Também vai ser do tipo string, bicho. Vamos criar aqui uma flag de ativo para ver se o usuário está ativo ou está chupando manga. E vamos fazer um create_at, bicho. Aqui a gente passa o version key igual a false. E bola pra frente, bicho. Vamos fazer um malabarismo aqui, meu. Vamos colocar user model. Antes de salvar qualquer usuário, bicho, vamos colocar aqui para garantir que o nosso agora seja passado para o create_at, bicho. Porque se não tiver esse tal do create_at, que essas merdas acontecem, vamos passar aí o create_at, o nosso super agora. E passar para frente aí, bicho. Vamos dar um next e bola para frente, meu. E aí por fim a gente importa o Mongoose aí. Esse model aí. Esse aqui é o nome da nossa super tabela lá no banco. A definição do model e vamos salvar o arquivo. Antes de mais nada, vamos na nossa pasta base e vamos criar o nosso super arquivo controller base para ele ser reaproveitado por todos os controllers e por todos os repositories também, bicho. É meio que uma abstração para nós reaproveitarmos código. Como que isso vai funcionar, meu? A gente vai usar esse cara aqui, porque todo post tem sempre a mesma cara, meu. Todo post vai salvar um objeto, vai retornar o objeto criado. E é isso que a gente vai abstrair para todos os controllers, só chamar esse cara se for isso mesmo, meu. Se cada controller tiver uma implementação diferente, aí a gente não usa esse cara, meu. A gente só usa se a gente quiser salvar do mesmo jeito que a gente faz, entendeu, meu? Vamos criar aqui colocar um try_cat. Vamos guardar numa variável data o superbody que vem da requisição. Fazer um if para uma classe que nós ainda iremos criar, que é a validation contract, que é para ver se é válido o body que a gente está passando. Também vai ser um código reaproveitável. E se ele cair nessa função aqui e ver que o negócio não é válido, a gente ainda passa um erro de 400 para o usuário para ele saber que é bad request, bicho. Aqui dentro a gente vai passar uma mensagem super legal aqui, que é: existem dados inválidos na sua requisição. E aqui no validation a gente vai passar os erros em tempo de execução que acontecerem, bicho. Em breve essa classe será feita, meu. Agora não é hora dela, meu. Só para deixar aqui registrado. E damos um return, que é pro cara sair daqui, bicho. Aqui é exports, por isso que tá enchendo o saco aqui o VS Code. Você vê aqui que é um código super indentado, né, meu? Usem esse link em casa, crianças. Recomendo. Vou colocar o resultado que vier de uma outra abstração, que é a do repository base, que eu ainda vou criar, passando o nosso super data e a requisição inteira mesmo. Porque aqui a gambiarra é forte, bicho. Vou passar um send passando o resultado e o cat aqui que a gente vai passar, caso entre, é aquele glorioso, aquele clássico internal server error, certo? Internal server error. Se vira aí, pessoal do back, do front, quer dizer.
Aqui a gente passa o erro. Mas vamos supor que na vida real nós não tenhamos esse problema. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso aqui e colar, bicho, porque é quase a mesma coisa, meu. É praticamente igual, só muda o método que eu vou chamar aqui, bicho. E lógico, vou passar o parâmetro, que é o ID do cara que eu quero atualizar, meu. Aqui dentro, para ficar melhor, eu vou passar o usuário logado, que nós iremos definir lá no JSON Web Token. Em breve vocês irão entender. E aqui um código 202 que é específico para PuTTY. Agora vamos fazer o cat, copiar esse cara aqui de novo, colocar get. Mas agora o buraco é mais embaixo, bicho. Não tem body, não tem esse negócio aqui não. A gente vai colocar um método bem genérico que chama getAll, que o próprio nome diz, retorna toda a galera lá do banco, referente ao model que você estará utilizando. Vou colocar o status 200, que é o padrão dos métodos HTTP. Agora vou fazer o método delete. Vou copiar esse cara, passar o delete aqui. Mas vou guardar numa const o ID do model que eu quero deletar. Que eu pego lá do params. Faço um if id let resultado igual a await repository.delete, passo id e o rec do usuário logado, que é para eu saber se ele tem a permissão de deletar coisa que é dos outros, não é dele. Se não, eu coloco aqui operação inválida, bicho. Você não pode deletar isso, meu. E devolvo um status aqui 401 send. E retorna uma mensagem bem bonitinha aqui. Operação inválida. Agora, se deu certo... Cadeira. Isso aqui é no else, na verdade. E aqui eu vou passar glorioso 200 aí pro nosso compatriota, falando que registro excluído com sucesso. Agora, se o camarada não passou o ID, aí eu tenho que retornar um erro 500 informando para o cidadão: faltou o ID. Não vamos fazer assim não. Fazer parâmetro ID precisa ser informado, meu. Senão a requisição não dá certo, bicho. Vamos apagar isso aqui que não tem nada a ver com a paçoca e salvar essa fera. Agora vamos criar o controller do usuário, o arquivo mais confidencial do seu back-end. Vamos importar aqui o repository, que nós, canso de repetir, não criamos ainda, mas vamos criar. Calma, crianças. Repository. Vamos importar também o validation. Nós não criamos ainda. Vem lá do helpers validation. O super controller base que acabamos de criar. Controller
Super Bcrypt, que vai fazer a criptografia, que é pra tua sogra não ver a tua senha, meu. É importante, bicho. JWT, que é o cara que sustenta aí toda essa galera, de forma a permitir somente quem tem acesso a fazer as requisições, ou seja, quem está cadastrado no seu back-end. Importar o variables. O repositório genérico, nós iremos criar um objeto. E criarmos a function user controller, a function vazia. Nela nós iremos criar um protótipo de função post de forma assíncrona, passando rec e a res. Criaremos um objeto validation contract e neste objeto vamos passar os métodos que nós ainda não criamos, que é o isRequired, que é o que vai ver se eu passei no body o nome da fera. Se eu não passei, eu vou colocar uma mensagem aqui: informe o seu nome inteiro. Aqui eu não sou obrigado, eu copio e colo. Mesma coisa para o e-mail. Informe seu e-mail. Vou fazer a mesma coisa, mas numa função diferente, para ver se o usuário escreveu o e-mail mesmo. Vou fazer para a gloriosa senha. Informe sua senha. Aqui vou colocar informe um e-mail válido. Vou colocar também uma confirmação. Sei que é uma coisa chata, mas sempre bom ter. E vou fazer uma função também que verifica se as duas senhas são iguais. Vai ser a função isTrue. Diferente. Que é uma expressão que ele vai ver se é diferente, bicho. As senhas devem ser iguais. Try-cat. Dentro do try, vou ver se o usuário e-mail existe. O repositório vai ter uma função que vai chamar isEmail existe, passando o e-mail do body. Porque se existir, bicho, aí é porque eu não posso fazer dois usuários com o mesmo e-mail. Aqui embaixo nós vamos criar um salt do Super Bcrypt, que é para dar uma segurança a mais aí, para aqueles hackers de plantão não ficar tentando força bruta, meu. Você sabe como que é chato, né, bicho? Aqui a gente vai fazer um hash
da senha que o pentelho passou, usando o Salt. E por fim vamos usar o nosso controller base para dar o post. Passando o validation contract, passando o rec, passando o res. E aí ele que se vira lá na frente. Dentro do cat, vamos dar um status 500 internal server error. Tá feito o nosso register. Agora vamos fazer o put. Copiar isso aqui. Além do nome, a gente vai precisar do ID, que a gente pega lá do params. Aqui dentro ele vai ter que existir. É uma lógica diferente. Além dele ser undefined aqui, o nome não pode ser undefined. Vamos colocar aqui um E para ver se o usuário que existe, o ID dele é diferente do que eu passei na requisição. Tiro esses dois aqui, coloco o put e deixo ele seguir. Deixo o boi seguir com a boiada. Vamos fazer o nosso get, que é bem mais fácil. Vocês vão ver como é fácil. Olha como é fácil, meu. Controller base. Get all. Passo o repo. Passo o rec. E passo o res. Acabou. Ponto e vírgula. Na verdade aqui é get, bicho. Get all é lá na frente. Delete é a mesma coisa. E a gente pega aqui o ID do pentelho que vai ser deletado. Agora vamos fazer o nosso autenticar. Pegar toda essa galera aqui. Mas para autenticar a gente não precisa de nome. A gente vai pegar aquele lá do... Agora dessa vez a gente não vai chamar o controller base, a gente vai resolver tudo aqui mesmo. Porque o controller base ele não vai ter authentication em todos os móveis. Então só para o usuário que vai precisar fazer isso aqui. Aqui mesmo a gente resolve a encrenca, meu. A gente vai atrás desse usuário aí, né? Passar um método authenticate passando e-mail para ver se a gente acha essa fera, passando a senha e passando false, não lembro por quê. Se o usuário encontrado for nulo, a gente retorna aquele clássico 404. Que é meio que a tradução do você não tem noção do que você está fazendo. O usuário ou senha informados são inválidos. Agora, se essa fera foi encontrada, a gente vai retornar para o nosso glorioso usuário. Ele mesmo e o super token.
e usar aquela chave discutida lá no começo do vídeo. Só para garantir aqui. E só para finalizar, dar aquele exports. Atenção, galera! Agora a gente vai fazer o nosso user repository, bicho. Vamos aqui importar o nosso glorioso model. Vamos importar o repository base que nós ainda iremos criar. O já conhecido bcrypt. Nosso querido JWT. E criarmos o class, bicho. Vamos criar um construtor aqui, meu. Dentro desse construtor, eu vou passar a criar um objeto base, bicho. Coloco o nome da tabela que eu defini lá no model, meu. Vou fazer uma projeção, bicho. O que é essa projeção, meu? A projeção é aquilo que oculta a senha. Lá do MongoDB, quando eu der um select, eu vou falar que eu quero nome e e-mail, bicho. O resto eu não quero, meu. É brincadeira, não é fácil, meu. É assim que tem que ser, bicho. Vou começar com o método mais importante, bicho, que é o authenticate. Vou dar um let user await this.base.model.findOne. Pelo e-mail desta fera, eu vou saber se essa fera existe. Vou colocar um user_r. Vou fazer novamente um this.base.model.findOne. Mas dessa vez ele vai retornar um objeto usando a minha projeção, que é para eu em breve retornar para o usuário este objeto. Vou fazer aqui o bcrypt, o glorioso compare sync, bicho. Este compare sync vai ver a senha do usuário, vai comparar com a senha do user que eu retornei e vai ver se ele bate. Se ele bater, nós retornamos o user_r, que já está com a projeção. Colocamos aqui um return null como padrão, bicho. E encerramos o método. Agora eu vou fazer um método assíncrono que verifica se o e-mail existe na base, bicho. Que é o nosso e-mail existe. É aquele que nós chamamos lá no controller. Vamos dar um return await.this.base.model.findOne e-mail igual ao e-mail da fera. E retornando, claro, a projeção, bicho. Não queremos que o usuário veja a senha em qualquer ponto. Aqui nós iremos criar um método referente ao register, passando o data e o rec. Vamos criar um user criado aqui. Await this.base.create. Este método aqui é o do repository base, bicho. Ele é genérico para todos os models que forem dar um save básico, meu. Com isso eu retorno o user criado. No update eu passo o ID do usuário que eu vou dar update, o data e o glorioso usuário logado para ver se o usuário ID que eu estou passando é o mesmo do usuário logado, meu. Primeira verificação que eu faço, que é para ver se o usuário não está mexendo no que ele não deve, bicho. Porque senão fica complicado aí, né, meu? Vou fazer um if aqui dentro, pegando o body. Vou ver se ele passou a senha antiga dele, se ele tá sabendo mesmo o que ele tá mudando, bicho. Porque se ele não souber a senha antiga, fica complicado, meu. Estou fazendo uma verificação a mais aí, bicho. Vou criar aí o let user retornar
Que nem nós retornamos no get, no authenticate, quer dizer. A gente vai retornar esta fera, dando um find one pelo old password, bicho. Pelo ID, quer dizer, desculpa. Pelo ID que ele passou, meu. Aí eu vou dar aquele bcrypt compare de novo, bicho. Passando a senha antiga com a senha retornada, que é o hash. Vou criar o salt, o glorioso salt. A gente vai gerar uma nova senha para o cidadão, bicho. Guardo numa variável hash senha. Dando um hash sync. Passando o super data senha e o salt criado. Guardo numa variável nome o username, que é o nome atual do usuário. Guardo o e-mail da fera, que é o e-mail, e verifico se o cara quer mudar o e-mail, bicho. Se ele quer mudar o nome também, né, meu? Aí eu recebo esse nome novo, bicho. A única coisa que a gente vai atualizar por enquanto é isso daí, meu. É a senha e o nome, meu. E o e-mail também, bicho. Passar aqui o model.findById. Usuário atualizado. Vamos criar uma variável aqui, usuário atualizado. Await. Opa. Await this.base. Vamos chamar o update lá do repository base que nós ainda iremos criar. Passando o novo nome da fera, o novo e-mail da fera se tiver, e a senha desta fera. Feito isso, nós iremos procurar de novo pelo ID dele e retornar a projeção, bicho. Se não for a senha, meu, a gente retorna uma mensagem bem bonitinha aqui, rapaz. Aqui neste else, a gente já descobriu que o usuário está querendo mudar um usuário que não é ele, bicho. Então, a gente coloca aqui, ó. Você não tem permissão para editar esse usuário, bicho. Aqui no getAll, a gente vai retornar o getAll lá do glorioso base, e o delete a mesma coisa. Encerramos a nossa classe dando um módulo exports. E vamos fazer o repository base. Agora é a hora, meu. Vamos chamar o Mongoose. Vamos criar a nossa classe base repository. Passar um construtor para ela, que é o glorioso model. Guardar numa instância e criar lá no Mongoose um model, que é o nome da tabela que eu estou passando. Aqui a gente vai criar o método create. Vamos criar aqui uma variável modelo, passando um new this model e guardando o resultado numa variável resultado, pegando esse modelo e chamando o save do Mongo. E aí a gente retorna essa fera aí. O update, se a gente for usar nos outros controllers, que nesse a gente não está usando, a gente está fazendo direto lá, né? Se a gente for usar, a gente também já abstrai, já faz a mesma coisa, bicho. Passo o ID aqui
e dá um set na bagaça. O que vier, eu atualizo, meu. Não tem filtro de senha, não tem nada, meu. Aqui o get role, que a gente pegou lá no user repository. Sempre que você quiser dar get em toda a galera, você só dá um find que aí já dá certo, né? E por fim aí, o nosso delete. E damos novamente aí o model exports. Agora você pode usar esse cara sempre que você for dar create, update, get all e delete da mesma forma, meu. É só você criar o repository aqui, ó, e chamar dessa forma aqui o método, que é só uma linha de código, né? Muito fácil aí. Vamos criar aqui a nossa gloriosa middleware, portal JWT. Vamos dar módulo exports aqui em cima da função direto. Aqui dentro eu vou verificar o header, o nosso header de autorização. Vou guardar aí o que interessa, que é o token, dando um split nessa string aí. Dá uma decodificada no token que eu estou recebendo, passando verify para ver se ele é válido de acordo com o variable que eu defini lá atrás, que é o secret key. Aqui dentro da requisição eu vou passar o usuário logado, que é aquela variável que a gente usou, esse decoded, que ele vai conter o nosso objeto usuário, que é a fera, que eu vou ver se existe. Se não existir, não faz sentido esse token, concorda? Aí eu já interrompo a requisição, não quero nem saber o que é, eu já dou um 401 para a fera aí, que está querendo acessar o back-end sem ter usuário válido, meu. E bola para frente aí. Aqui no cat, mesma coisa. Deu o erro, retorna 401 para a fera, falando que o token é inválido. E se não tiver o token, pior ainda, né, meu? 401 de novo, bicho. Super identado esse código aí, meu. E agora, mais do que nunca, o não menos importante validation.js, que é o cara que vai validar as coisas. Essa fera aqui demorou pra fazer, mas veio, meu. No fim do vídeo aí, bicho. Sei que tava ansioso aí pra saber o que esse validation tá validando o que, rapaz. Ainda tem umas funções importantes também que nós iremos usar em breve, que é para ver se o array tá vazio ou não. Esse length aqui é o calcanhar de Aquiles do programador, que ele nunca sabe se é TH ou HT, né? Complicado aí, né? Deixa eu dar um push aí
nas mensagens de erro. Função stru é aquela função que eu uso para comparar a senha, para ver se uma é igual a outra, né, meu? Se o value for verdade, a gente irá retorna erro, meu. O user required para ver se o camarada tá lá. O que eu tô fazendo aqui, meu? Nosso verificador de e-mail. Vou pegar uma expressão regular aqui copiada. Você pode pesquisar no Google aí, se vira. Eu já tenho aqui. Só pesquisar reg. O reg do e-mail. Uma função para retornar todos os erros que a gente usa lá no controller. Ver se o formulário está válido. E exportamos este astro da TV brasileira. Agora mais do que nunca. A hora é agora, meu. Vamos rodar isso daí, bicho. Vamos ver se vai dar certo, meu. Ah lá, o servidor do Faustão tá no ar no seu computador, bicho. Agora vamos testar aí as requisições. Agora, hora de abrir o glorioso Insomnia. Vamos chamar aqui o localhost na porta 3333 /API /user. Vamos passar o e-mail. Passar o nome. Vamos Silvio não, eu. Vamos passar a senha. Senha cobrinha. A senha confirmação. Lembrando que é /user /register. Informe e-mail válido aí, meu. Ou seja, o validador de erro tá funcionando, meu. Ah lá, criou, bicho, brincadeira. Olha aí, meu, a senha criptografada não devia retornar a senha dessa forma, né? Porque pra que eu vou retornar o hash, né, meu? Não tem necessidade, vamos corrigir isso daí, né, meu? Brincadeira. Não podemos cometer esse erro, bicho. Agora o negócio vai estar correto, bicho. De novo. O usuário já existe, bicho. Agora sim, meu. Agora tá bonito o negócio, bicho. Vamos fazer a autenticação tirando o nome. Tá aí, meu, o nosso glorioso token, bicho. Agora para você usar essa fera aí, passar ele no header. Aqui eu já tenho um exemplo claro, usando Better. Quero retornar todos os users. Brincadeira, bicho, olha o erro aqui, meu. Que erro é esse, bicho? Eu não sei, meu. Esse é o Silvio. Que é isso? Vamos colocar aqui, tirar o validation contract. Colocar dessa forma aqui, meu. Esse cara aqui, ele não tem que estar aqui, meu.
Só quando usa mesmo, bicho. Dando um simples get e já retorna os 2 Fausto Silva que eu acabei de mostrar. Mas tá vindo a senha aqui, meu. Não pode, bicho. Vamos corrigir isso daí, meu. Como o getRoll do repository base, ele sempre vai retornar praticamente todos os campos sem projeção, bicho. Eu vou fazer o meu próprio getAll aqui, meu. Aqui dentro eu vou personalizar só para o repository user. Fazer um find aqui e passar a minha projeção, bicho. Agora sim, bicho. Agora tem todos os usuários aí, meu. Bom, galera, esse foi o vídeo de como criar a estruturação inicial do back-end usando Node.js e MongoDB na sua televisão, meu. Ativa o sininho aí, ativa a notificação, se inscreve no canal e dá o like aí, bicho.